Depois de muita polêmica, Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim finalmente chegou às telonas. Mas e aí? O filme é bom? Vale a pena assistir? Segura o teu balanço aí e bora conferir tudo o que rolou em Five Nights at Freddy's, o filme. Fala aí, Supremos! Gustavinho na área! Pois é, galera! A tão aguardada e ao mesmo tempo polêmica adaptação de Five Nights at Freddy's finalmente está entre nós! É mesmo, é? Eu tinha comentado aqui com vocês no vídeo anterior que esse filme ia se valer demais do fanservice, galera. Ou seja, o enredo é tentar ao máximo se agarrar a elementos do game para atingir o seu público original, os fãs do game, os fãs de FNAF. E foi exatamente isso que aconteceu. Caralho, o maluco é brabo. Porra! A primeira cena do filme nos mostra um segurança da icônica pizzaria Freddy Fazbear sendo perseguido e assassinado pelos animatrônicos. E aí já deu pra ver que os caras capricharam de verdade na recriação de elementos do game, como a caracterização da pizzaria e o sentimento de angústia criado por cada perseguição e por cada morte causada pelos animatrônicos. Galera, direto, logo depois dessa cena, a gente já é introduzido à vida do Mike, o protagonista do filme. E logo de cara a gente já consegue ver que ele não é lá o cara mais ajustado desse mundo. Depois de perder os pais, ele acabou ficando responsável por cuidar da irmã mais nova dele, a Abby. Mas a relação deles não é lá das melhores. Isso porque, além dele não ter muita paciência com ela, ela também não demonstra muito respeito por ele. E para piorar toda essa situação, a condição financeira do Mike também não é das melhores e ele ainda vive numa queda de braço com a tia que deseja a guarda da Abby. Cara, basicamente a vida do cara é uma desgraça completa. Essa é a introdução do filme. Tudo gravita em torno da desgraceira que é a vida do Mike e que, cara, tá suscetível a aceitar qualquer coisa para escapar daquele buraco. Esse é o mote principal do início do filme. Todo aquele drama que é a vida do Mike acaba sendo potencializado pelo primeiro grande momento do filme, quando o Mike, que na época trabalhava como um segurança de shopping center, acaba sendo demitido por uma confusão no trabalho. Ele enxerga um cara tentando puxar uma criança, ele tá tentando sequestrar a criança na cabeça do Mike. E aí o Mike parte pra cima do maluco e ao invés de escoltar o cara ou perguntar o que estava acontecendo, ele dá uma verdadeira surra no maluco no meio da praça de alimentação, dentro da fonte do shopping, mas acontece que aquele cara era o pai da criança. E aí, né, o Mike obviamente foi demitido. Quando isso acontece, a gente já começa a se perguntar o que tem no passado dele, o que fez com que ele interpretasse aquilo sem sequer prospectar a situação, sem sequer perguntar pro maluco o que estava acontecendo. Quando ele vai atrás de um orientador de carreira, um cara para ajudar ele a encontrar um novo emprego, aí sim a gente percebe que o Mike tem alguma coisa mal resolvida na vida dele. Isso porque quando ele chega lá e o cara abre o arquivo dele, o cara começa a ler os empregos dele e a duração é tipo 2 semanas. E aí a causa da demissão é tipo briga, insubordinação, é sempre alguma coisa muito forte que fazia ele ser demitido. E isso, obviamente, fez com que o Mike ficasse sem muitas opções de carreira, sobrando apenas uma vaga, a de segurança da Freddy Fazbear. Num primeiro momento, o Mike não aceita o emprego porque ele precisava cuidar da Abby de noite. Mas depois de receber uma ordem de despejo do governo, porque pouca desgraça é bobagem, né? A vida do cara já não estava desgraçada o suficiente, ainda tinha que vir mais isso, aí ele se viu obrigado a aceitar o trabalho e a encontrar uma babá para cuidar da Abby. A primeira noite do Mike na pizzaria marca também o segundo grande momento do filme, um momento em que a gente é apresentado ao verdadeiro tormento da vida do Mike, que explica por que ele é do jeito que ele é. Durante a primeira noite, ele acaba tomando um remédio para dormir, cai no sono e tem um pesadelo. Nesse pesadelo, a gente está num parque, num momento no passado da vida do Mike, onde ele ainda é uma criança.
Ele tá fazendo um piquenique no parque com a família dele e o irmão dele acaba sendo sequestrado. A partir daí, a gente começa a entender por que o Mike é complexado do jeito que ele é e por que ele teve aquela reação tão efusiva no shopping center, por que ele acabou sendo demitido do jeito que ele foi. E a partir daí, muita coisa começa a tomar um norte nessa história, ou melhor, o pesadelo ou os pesadelos do Mike começam a se tornar o norte dessa história. A partir daí, todo o enredo começa a girar em torno do pesadelo do Mike e cada novo elemento que é inserido nesse pesadelo à medida em que o Mike passa mais tempo na pizzaria. Ou seja, toda noite que o Mike dorme na pizzaria, um novo elemento crucial para desvendar o mistério por trás do sequestro do irmão dele é inserido nesse pesadelo. E a partir daí também o filme toma um novo esquema. Os dias apresentam problemas e as noites soluções. A partir de agora vai ser sempre assim. Por exemplo, o primeiro dia, né, antes do Mike começar a trabalhar, antes da primeira noite, ele recebe a ordem de despejo. Então à noite ele teve que trabalhar na Freddy Fazbear, ele teve que aceitar o emprego para não ser despejado. No segundo dia, a gente acaba descobrindo que a babá que o Mike contratou, na verdade estava trabalhando junto com a tia do Mike, para tentar incriminar o Mike, para que ele perdesse a guarda da Abby, perdesse o emprego e perdesse a guarda da Abby. Sendo assim, a babá e o irmão da babá combinam de entrar na pizzaria e destruir tudo lá, quebrar tudo para o Mike ser demitido por justa causa, né, por incompetência, enfim. Nesse mesmo esquema, de noite, a gente acaba recebendo uma nova personagem. O Mike acaba caindo no sono, né? Ele estava tentando voltar para o pesadelo dele, e ele acaba no pesadelo recebendo um novo elemento. Agora, existem 5 crianças dentro do sonho dele. 5 crianças, assim como 5 animatrônicos. Mas existem 5 crianças dentro do sonho dele. E ele persegue uma delas e acaba conseguindo cercar essa criança, a criança cai e acaba esfaqueando o Mike, né, no susto para tentar escapar. Quando o Mike acorda, ele tá mesmo cortado no braço, ele tomou mesmo uma facada. Ou seja, começa a existir uma ligação entre os pesadelos e os animatrônicos e a vida real. E nesse momento que a gente conhece a Vanessa, uma policial que, cara, tem algo a mais nela, entendeu? Logo de cara a gente já consegue perceber que ela tem uma ligação especial com aquele lugar, tá? Esses são os eventos da segunda noite. No terceiro dia, a babá e o irmão da babá colocam em prática aquele plano, né? O plano de destruir a pizzaria. Só que, quando eles chegam lá, é claro que os animatrônicos param eles e matam todo mundo. Nessa cena da morte deles, tem 2 pontos que a gente precisa destacar. Primeiro de tudo, como tá perfeita a caracterização dos animatrônicos, como eles estão maravilhosamente construídos, como a perseguição deles gera horror mesmo, dá aquele susto que a gente tem no game, a forma como eles correm. Cara, conseguiram captar isso maravilhosamente, mas também falta a violência gráfica, galera. Pois é, os caras acabaram pecando nisso, deixaram de fora uma das coisas mais importantes de um filme de terror. No game, a gente acaba não vendo a gente morrer, né? A gente tá morrendo em primeira pessoa. Mas, cara, no filme isso fez falta. Cada cena de morte, ou o corpo não aparecia, a cena não aparecia, ou os caras utilizaram um efeito de sombra. Sabe quando o corpo aparece só a sombra na parede? Pois então, isso acabou faltando nessa construção dessa cena. A terceira noite traz pra gente a consequência do dia. Por exemplo, como a babá acabou sendo morta, a Abby teve que ir pro trabalho junto com o Mike. Ela não tinha opção, não tinha com quem deixar a criança. Então ela teve que ir pro trabalho com ele. Ele monta uma cabaninha pra ela ficar na mesma sala que ele, enfim, os dois dormem. Só que o Mike acaba dormindo muito mais do que a Abby. A Abby acorda no meio da noite e sai da sala. E aí ela acaba interagindo com os animatrônicos. Nessa passada, o Mike acaba tendo um pesadelo mais complexo, né? Um novo elemento entra nessa história. O Mike consegue perseguir as crianças, encontra elas novamente, tenta falar, mas não é respondido. Ele não tem nenhuma resposta, ele não consegue tirar nada da criança. Fim de pesadelo, a gente volta pra noite e a Abby virou amiga dos animatrônicos. E esse é um momento bastante crucial no filme. Por quê? Porque os animatrônicos, para quem nunca jogou o game, são crianças que morreram, né? E o corpo delas e o espírito delas acabaram possuindo esses animatrônicos. Então era natural que os animatrônicos fossem se dar bem com a Abby.
E nesse caso, quando o Mike acorda, né, quando ele acaba se deparando com aquela cena, ele fica apavorado com a guria interagindo com os animatrônicos, porque tipo, eles estão super melhores amigos. E nisso a Vanessa tá lá também. A policial tá lá, tá interagindo, tá junto, eles têm toda uma cena assim, meio como se eles virassem amigos dos animatrônicos. Então assim, esse é um momento chave na história, porque a partir daí começa a caminhar para a conclusão. No quarto dia, o Mike se mostra extremamente preocupado com a amizade entre a Abby e os animatrônicos, mas ele não tinha mais opção, ele não tinha a quem recorrer, a quem pedir ajuda e é obrigado a levar a Abby junto com ele para o trabalho, mais uma vez. Mas dessa vez, ele pede para que a menina tente arrancar alguma informação dos animatrônicos, referente ao irmão deles que está desaparecido. Chegando lá, a Abby é liberada para brincar, interagir e conversar com os animatrônicos, enquanto o Mike parte para sua salinha para tentar dormir e conseguir mais alguma pista dentro do seu pesadelo. Dentro desse pesadelo, ele consegue uma pista crucial, ele consegue atingir o objetivo dele. Ele descobre quem tinha levado o irmão dele. Confrontando uma das crianças, ela acaba desenhando no chão um desenho de um coelho. E ele então começa a se perguntar quem poderia ser aquela pessoa. Ele fica sem entender nada. Quando ele acorda, ele acaba se deparando com uma cena não muito agradável. Afinal de contas, a Abby acabou se acidentando brincando com os animatrônicos. Ela toma um choque e fica desacordada. E aí o Mike entra em pânico. No quinto e último dia, o Mike sente que já não consegue mais tomar conta da Abby. Então ele decide passar a guarda da menina para sua tia. Mas antes, ele pede para que ela tome conta da menina enquanto ele trabalha. No início da noite, ele parte sozinho para a pizzaria. Chegando lá, o Mike vai até a sua sala e adormece. Durante o seu pesadelo, ele acaba percebendo que as coisas estão diferentes. Ele não interage mais como um espectador ou como alguém que está procurando por pistas, mas agora ele faz parte do piquenique. A família dele oferece a ele a chance de voltar a viver aquilo, voltar para aquela época. E assim, as 5 crianças aparecem e dizem que tudo que ele precisa para reviver aquilo é entregar a Abby para eles. O Mike então concorda com aquilo, rapidamente ele concorda, mas também muito rapidamente ele se arrepende daquela decisão e volta atrás. Mas os animatrônicos, ou melhor, as crianças não queriam aquilo. Então elas começam a esfaquear ele dentro do sonho dele. E ele acorda, obviamente, todo machucado. Ele estava sendo atacado pelos animatrônicos. Quando ele acorda, ele tenta partir em disparada para fugir do lugar, mas é perseguido e acaba caindo desacordado. No momento seguinte, ele acorda junto a Vanessa num posto médico, um pequeno posto médico da polícia, onde ele está todo enfaixado e a Vanessa está tomando conta dele. Lá o Mike pergunta para Vanessa se ela conhecia o coelho e a menina revela que o coelho era William Afton, um famoso assassino e também seu pai. Nesse exato momento, nos é mostrado que os animatrônicos deixaram a Freddy's Fazbear. Eles saíram da pizzaria e foram atrás da Abby. Chegando na casa do Mike e da Abby, eles se deparam com a tia deles e matam a mulher para raptar a Abby e levar ela direto para a pizzaria. O Mike então, imaginando o plano dos animatrônicos, parte em disparada rumo à pizzaria para encontrar a sua irmã. Chegando lá, ele acaba se deparando com uma cena. Os animatrônicos já raptaram a menina e ela está prestes a entrar dentro de um boneco. O Mike então faz tudo o que ele pode para salvar a menina e acaba entrando em conflito com os animatrônicos e, é claro, com William Afton. É lógico que o final do filme foi marcado pelo tão aguardado confronto entre William Afton, o coelho, e o Mike, galera. É lógico que seria isso e é lógico também que o desfecho foi o mais clichê possível. Como você pode imaginar, alguém tinha que salvar o dia, já que o Mike estava todo lascado, a Vanessa apareceu e acabou sendo esfaqueada pelo próprio pai. Coube a Abby, uma criança, salvar o dia. Ela fez um desenho mostrando que o coelho, que o William Afton, era o vilão de tudo. Ela fez esse desenho e colou no mural para que os animatrônicos se voltassem contra o próprio criador. E sim, esse foi o desfecho do combate final. Que merda, hein?
O filme ainda tem um finalzinho feliz, tá? Uma coisa meio... A Vanessa não fica com o Mike, ela sobrevive, mas não fica com o Mike. E o Mike acaba ficando sim com a guarda da Abby. Afinal de contas, já não tinha mais ninguém pra tomar conta da criança, já que agora a tia tinha morrido também. Então só sobrou o Mike, vai tu mesmo. E tem esse finalzinho feliz. Galera, eu vou ser bem franco aqui, tá? Eu, quando cheguei no cinema, eu não esperava nada que não fosse um fanservice, tá? Eu tava achando que o filme ia ser vazio, ia ser um momento nostálgico, onde eu ia lembrar de momentos da minha vida, jogando game, enfim. Mas eu me enganei. Quando eu cheguei lá, eu vi um enredo muito complexo, cheio de potencial. E o grande problema de todo esse enredo é que ele não teve um desfecho. O desfecho foi tão baboseira quanto poderia ter sido, e isso foi muito frustrante, galera. No momento em que o filme se entrega como algo de extremo potencial e acaba flopando no final, não conseguindo desenvolver o seu máximo potencial, é muito frustrante. Cara, chega um determinado momento do filme que a gente cria uma expectativa muito grande no que vai acontecer. E aí quando chega o final, tu vê que foi o mesmo clichê, o mesmo problema de todos os filmes de terror recentes, né? Que é a falta de um roteiro para concluir, que terminar é sempre o mais difícil. Começar é fácil, desenvolver, vá lá, mas terminar de um jeito que honre a obra é muito difícil. E esse filme tem exatamente esse problema. A partir da terceira noite, quando eles viram amigos dos animatrônicos, a coisa meio que se perde. Vira uma galhofada, vira uma besteira. As coisas começam a acontecer numa velocidade muito mais acelerada do que o resto vinha acontecendo no filme. Parece que desenvolveram tudo o que deu e na hora de concluir tinha que correr, tinha que terminar logo. Então, cara, ficou o desfecho uma porcaria. Eles tinham muito potencial, criaram um enredo super interessante e acabaram abrindo mão por causa de um final podre, por uma pressa em escrever o final. O final foi um grande clichê, galera. Eu acredito, tá, que o grande problema desse filme tenha sido criar um enredo muito complexo para uma história que é simples. Five Nights at Freddy's é um game simples. A gente valoriza cada detalhezinho de montagem de local, da pizzaria, do design dos animatrônicos. Tudo isso enche os olhos de quem é fã da série, quem é fã da saga. Mas assim, quando a gente chega ali para ver o filme e ver todo um enredo com potencial, é frustrante ver que isso foi jogado no lixo por pressa no final, ou por falta de capricho, por falta de carinho com a obra. Honestamente, a sensação que fica é que teve um conflito de ideias, que era fazer um enredo elaborado e fechar com um jogo simples. Não tinha como, não batia. Não tinha como fazer algo tão elaborado para um desfecho de um game que é simples. Five Nights at Freddy's é um game simples. E eles focaram muito no enredo fora das noites. Eles criaram toda uma história durante o dia, só que o jogador não vive o dia, ele vive a noite na pizzaria. E isso foi uma falha, isso falhou, porque isso fugiu o roteiro do game. Eles não conseguiram achar um final plausível para o game e fizeram uma baboseira, fizeram o que acontece sempre, um clichêzão de filme de terror que tem comédia no meio, um besterol. No final das contas, o filme foi um besterol. Então assim, eu não vou dizer pra você não assistir o filme. Se você é fã de Five Nights at Freddy's, assim como eu, vai te encher os olhos você assistir cada detalhezinho que eles prestaram atenção, em cada detalhe dos animatrônicos, em cada detalhe do lugar, da pizzaria. Então assim, galera, vale a pena por fanservice, tá? Só que o problema é que não parecia que era isso que eles queriam dar quando eles começaram o filme. O filme se propôs algo muito grande e é frustrante que ele não tenha conseguido atingir. Entende? Eu não estou dizendo aqui que o filme é podre, tá? Que o filme é horroroso, tá? Ele só se propõe a algo que ele nunca consegue alcançar. Ele poderia ser só um fanservice, como eu achei que fosse ser, mas o início do roteiro promete algo maior do que o final entrega. Muito maior do que o final entrega. E isso é frustrante, galera. Então a minha dica é: vai assistir o filme, mas vai com esse olhar de viver algo nostálgico que fez parte da tua vida e desconsidera qualquer tipo de história, de finalização de história. Só aproveita, só curte, tá? Esse talvez tenha sido o meu grande erro nesse filme. Quando eu vi o enredo tomando forma, eu me emocionei, eu achei que viesse uma coisa muito forte ali. E acabou que não correspondeu com as minhas expectativas. Infelizmente, esse é um grande problema dos filmes de terror.
de atualmente. Meu Supremo, não deixa de assistir, tá? Eu tô falando isso pra você, não deixa de assistir. Sempre tira suas próprias conclusões. Pode ser que você chegue lá e goste. Pode ser que a sua visão... De novo. Meu Supremo, não deixa de assistir. Vai até o cinema e assiste. Se for uma porcaria, cara, pelo menos tu foi lá e comprovou. Cara, não gostei. Mas pode ser que você goste. Essa é só a minha visão sobre o filme. A minha interpretação do filme. Então vai lá, assiste, aproveita tudo o que der do filme. Depois vem aqui e me conta nos comentários o que você achou. Beleza? E não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, te inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Supremo da Massa. Por hoje é isso, eu agradeço demais a sua companhia até aqui e eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu!